Alô pessoal, hoje nós vamos trabalhar uma questão interessante sobre o novo Código de Ética, que cai bastante na prova da OAB, que diz respeito ao capítulo que trata das relações com o cliente. Obviamente que o cliente, ele otorgando poderes para o advogado, significa que ele confiou no advogado, enquanto essa confiança existir, a relação se sustenta. Ela se torna insustentável quando essa confiança for quebrada. O advogado poderá renunciar aos poderes que lhe foram otorgados a qualquer momento. Para tanto, ele deverá comunicar o cliente, via de regra com uma carta com um AR. Não há necessidade de motivação. Teve gente que já motivou e publicou isso na imprensa. Não há necessidade de motivação e o advogado deve permanecer representando os interesses desse cliente no período de 10 dias, salvo se ele for substituído antes. No caso de subestabelecimento, uma questão importante que já foi cobrada na prova da OAB é que o subestabelecimento ele pode ser com ou sem reservas. Se o subestabelecimento for com reservas, significa que a relação de confiança ainda é mantida. E sendo o subestabelecimento com reservas um ato pessoal do advogado. Ele não precisa da anuência do cliente dele. Só que, nesse caso, o advogado subestabelecido e o subestabelecente, eles devem ajustar o valor dos honorários que serão pagos ao advogado subestabelecido. E também já caiu na prova da OAB que o advogado subestabelecido ele não pode cobrar os honorários do cliente sem a intervenção do advogado subestabelecente, do advogado originário. Agora, no caso de subestabelecimento sem reservas, significa que o advogado está saindo fora. Na praxe, subestabelecimento sem reservas acontece quando o advogado transfere totalmente os poderes que foram conferidos a ele pelo cliente. O cliente já traz o nome de um novo advogado. E aí, então, não tem problema algum. O advogado subestabelece, sem reservas, e não é obrigado a permanecer vinculado ao cliente, como na renúncia, pelo prazo de 10 dias. Agora, se o advogado escolher a quem ele está subestabelecendo sem reservas, aí sim, exige-se o prévio e inequívoco conhecimento e anuência, obviamente, por parte do cliente, conforme reza o artigo 26 do Código de Ética. Por quê? Porque a relação entre advogado e cliente é uma relação de confiança e esse cliente não conhece esse novo advogado que está sendo subestabelecido, está recebendo o subestabelecimento sem reservas, ou seja, a transferência total dos poderes. Por isso que o cliente precisa ter o conhecimento prévio e inequívoco e sua respectiva anuência. Caso contrário, ele pode contratar o advogado que ele bem entender. Agora, o cliente também pode revogar os poderes conferidos ao advogado. E aí, obviamente, uma questão importante, prevista lá no artigo 17 do Código de Ética, é que a revogação não desobriga o cliente do pagamento dos honorários contratados e nem retira o direito do advogado de receber os honorários sucumbenciais proporcionalmente aos serviços prestados. Então, fique esperto com relação a esse assunto, porque aqui nós demos aí pelo menos 5 dicas de questões que já foram objetos de questionamento na prova da OAB. Aguardo você no nosso próximo vídeo. Um abração, valeu!